Amém? Todos receberam, irmãos, a lição? Nós vamos então ver na introdução aí, nós vemos que Jesus é o grande pastor, Jesus é o bom pastor, Jesus é o sumo pastor, mas agora a igreja também tem um pastor humano. Irmãos, o papel de Jesus como pastor é uma das figuras mais ricas e poderosas da Bíblia. Porque desde o Antigo Testamento, Deus ele se refere ao seu povo de que forma? Como rebanho. Né? Como um rebanho. E ele mesmo como o pastor que cuida, como o pastor que guia e protege as suas ovelhas. Jesus, em sua encarnação, ele assume esse papel em três aspectos distintos, como nós vimos aí. Como o grande pastor, como o bom pastor e como o sumo sacerdote. E cada um desses títulos destaca uma dimensão do seu ministério redentor e ao mesmo tempo do cuidado que ele tem para com suas ovelhas no seu ministério. Hebreus 13:20, o escritor de Hebreus, ele vem e nos diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Aqui o escritor está nos lembrando que Jesus é o grande pastor das ovelhas. É aquele que foi ressuscitado pelo Deus de paz. E essa ressurreição é o centro da nossa fé. E como grande pastor, nós vemos que Jesus, ele venceu a morte para trazer a vida eterna para quem? Para as suas ovelhas. Então ele não é apenas um pastor, mas ele é o grande pastor. É o que governa sobre tudo. É o que governa sobre todo o seu povo. E qual que é a sua autoridade? Uma autoridade suprema. É uma autoridade de realmente poder salvador. Então ele protege, ele guia e ele nunca abandona aqueles que lhe pertencem. Nós vemos que o seu cuidado é só nesta vida. O seu cuidado vai além, não é? Vai além dessa vida e garante a todos nós uma eternidade segura na sua presença. Em João capítulo 10, versículo 11 e também no versículo 14, nós vemos aqui Jesus como o bom pastor. E ele mesmo fala: eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz? Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E no versículo 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, Jesus aqui, ele mesmo se apresenta como um bom pastor. E esse título nos enfatizando o quê? A sua bondade. A sua bondade até o ponto de entregar sua vida pelas suas ovelhas. Aqui, então nós vemos o sacrifício supremo de Jesus na cruz, onde ele não hesitou em momento algum em pagar o preço, e um preço alto pela redenção de seu rebanho. E ele diz que conhece as suas ovelhas pessoalmente. E as suas ovelhas também o conhecem. Então o relacionamento entre o bom pastor e as suas ovelhas é um relacionamento de intimidade. Se não temos intimidade, então, de fato, nós não conhecemos esse grande pastor, esse bom pastor. Então, o relacionamento entre o bom pastor e o seu rebanho é íntimo, é profundo. É uma conexão de amor e de confiança. E ao se apresentar como bom pastor, Jesus também está fazendo uma distinção. Qual que é a distinção que nós vemos aqui? Os mercenários. Será que os mercenários se apresentam dessa forma? Como aqueles que têm de fato cuidado pelo seu rebanho? Ou se aproveitam do seu rebanho? Jesus aqui deixa de uma forma bem clara. Ele faz uma distinção
é mais claro impossível entre os falsos pastores, que não têm um verdadeiro cuidado pelo seu rebanho, com aquele que de fato é o verdadeiro bom pastor do seu rebanho. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa. E aqui Pedro nos apresenta Jesus como sumo pastor. Como aquele que aparecerá nos fins dos tempos para recompensar aqueles que ficaram fiéis, aqueles que foram fiéis. E esse termo sumo aponta para o quê, irmãos? Para uma verdadeira supremacia. É o sumo, é uma verdadeira supremacia, sendo o pastor dos pastores. É aquele que está acima, né? O pastor dos pastores. É o líder final que dará a coroa incorruptível de glória àqueles que perseverarem. Então Jesus, como sumo pastor, ele tem a autoridade final sobre o seu rebanho, tanto na terra quanto na eternidade. Então ele não só cuida das ovelhas, mas o que ele faz? Ele também supervisiona, ele também recompensa os pastores humanos que coloca, né, o seu povo no caminho, que guia o seu povo. E enquanto ele como sumo pastor, e nós vemos que o papel do sumo pastor é de fato supervisionar, recompensar os pastores, e aqui nós falamos agora dos pastores humanos, né? Enquanto Jesus é esse grande pastor, o bom pastor, o sumo pastor, ele em sua sabedoria, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu delegar a responsabilidade. Não é? Ele resolveu delegar essa responsabilidade de cuidar do seu povo a pastores humanos. Esses pastores locais, eles então servem como líderes espirituais na congregação. São os responsáveis por alimentar, são os responsáveis por guiar, por proteger o rebanho, sob a autoridade de quem? De Cristo. Então eles são chamados a seguir um exemplo. O exemplo de quem? Do bom pastor. Não é? Do sumo pastor. Do grande pastor. Então, aqueles a quem é dada essa responsabilidade são chamados para seguir o exemplo de cuidar das ovelhas. E de que forma? Com amor sacrificial. Com amor sacrificial. E com toda a responsabilidade. E aí nós vemos no tópico 1 que o pastor é um dos dois oficiais da igreja. Então a Bíblia nos ensina o que a partir de agora? Que a liderança da igreja ela é estruturada. Correto? Então tem uma ordem. A liderança da igreja é uma estrutura de forma ordenada, onde há dois oficiais, o pastor e o diácono. A Bíblia vem e nos apresenta dois oficiais na igreja. Ambos têm funções distintas, mas uma complementa a outra. E isso tudo para o bem da igreja. O pastor, ele também é chamado por outros títulos. Nós encontramos aí na Bíblia como bispos, ancião, presbítero. Vamos passar por cada palavra dessa aqui para nós vermos se de fato são sinônimas. Bispo, Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o termo bispo aqui vem do grego episcopos, que significa supervisor. Tá? Então no contexto da igreja, o bispo é aquele que supervisiona o rebanho. É aquele que zela pela doutrina. É aquele que zela pela espiritualidade e pela moralidade da igreja.
Então, nós vemos aqui que os bispos são constituídos por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? O próprio versículo diz: para apacentar a igreja de Deus. O bispo, então, ele só administra a igreja? Nós vemos que vai mais fundo. O papel do bispo não é apenas administrar, mas é cuidar, alimentar, é proteger. E de que forma? Espiritualmente. Espiritualmente o seu povo. A sua função, então, é de extrema responsabilidade. Por quê? Porque ele não lidera com a própria força. Pelo contrário, ele age sob a direção do Espírito Santo. O termo ancião também, em Atos capítulo 20, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Nós vemos que os anciãos da igreja em Éfeso são chamados para ter uma reunião, uma conversa séria com o apóstolo Paulo. E nesse mesmo capítulo, no versículo 28, Paulo se refere a esses mesmos anciãos como bispos, que foi o que nós acabamos de ler. Isso demonstra que os termos ancião e os termos bispos são intercambiáveis no Novo Testamento, referindo-se então ao mesmo ofício. E a palavra ancião, que também nós podemos encontrar como presbíteros, enfatiza o quê? A maturidade. O ancião enfatiza a maturidade espiritual. A sabedoria que é requerida para esse papel de liderança. Então, o ancião, ele não são apenas líderes pela idade, nós temos que focar isso, mas principalmente pela profundidade da sua vida espiritual. É necessário essa profundidade da vida espiritual, da sua experiência com o corpo de Cristo. Então, os irmãos estão vendo que nada é por acaso. Inclusive os próprios termos usados. E quando nós vemos também sobre os presbíteros, Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6, por esta causa te deixei também em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediência. Então, Paulo usa o termo aqui presbítero para se referir aos líderes das igrejas locais, os pastores. A função do presbítero aqui é organizar, é governar de fato a igreja. E como que eles devem governar? De que forma? Com caráter irrepreensível. Com caráter irrepreensível. Um caráter em que ele deve manter a governança da igreja de uma forma irrepreensível e a mesma forma a sua vida familiar. É o que o apóstolo está nos dizendo. Ele tem a responsabilidade de cuidar espiritualmente da igreja e ele deve ser um modelo de piedade e fé, inclusive na sua casa. Então essa palavra destaca a dimensão, irmãos, governamental do seu trabalho. Que ele tem que tomar decisões importantes para a vida da igreja, mas ao mesmo tempo para a vida da sua família. E por fim nós vemos o termo pastor, que significa cuidar de fato do rebanho, que é talvez o mais comum, que nós mais usamos. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seriam útil. Nós chegamos até a comentar de uma forma mais aprofundada esse versículo no domingo passado. Só que esses versículos, eles nos fazem lembrar que nós devemos ter uma atitude. A igreja deve ter uma atitude. E a atitude é de
obedecer, de obediência. Por quê? Porque deixou de uma forma bem clara, irmãos, o papel desses homens é velar pelas nossas almas. E aí, inclusive, o apóstolo aqui nos diz, creio que seja o apóstolo Paulo, por quê? Porque ele vela pelas almas, porque como que dará conta dessas almas diante de Deus? Quem vai responder é ele. Então isso demonstra que o papel do pastor não é apenas ser um líder administrativo, mas é um que deve guiar, deve zelar pela saúde espiritual do seu rebanho, porque vai ter que dar conta. Então sua autoridade não vem de uma posição de poder, mas é uma responsabilidade dada por quem? Exatamente, pelo Espírito Santo, por Deus. E nós vemos aí no item B, por fim, nós não vamos entrar agora, só vamos passar meio por cima, que é sobre o ofício do diácono, porque será tema da nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir. Que além do pastor, a igreja conta com um diácono. 1 Timóteo 3, 8 e 13, da mesma sorte, ou seja, da mesma forma que quem? Pastor, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam. Então, primeiro prova, depois sirva, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem a seus filhos e a sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos, qual é a posição que vão assumir? Adquirirão para si uma posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que os diáconos têm essa função, mas é uma função mais prática. É uma função do quê? De servir nas necessidades materiais da igreja. Servir, então, nessas necessidades materiais. E o que seria? É o cuidado com os necessitados, é o cuidado com a administração dos recursos. Então, embora o foco do diácono seja servir nas áreas logísticas, nas áreas materiais, eles também devem ser homens de fé. Que é o que a própria Escrituras nos ensina. Devem ser homens de fé. Homens com boa reputação. Homens cheios do Espírito Santo. Assim como Estevão e Filipe. Os diáconos, eles permitem que os pastores se concentrem na pregação, na oração, porque a sua contribuição é essencial para o bem-estar da igreja. É essencial. E nós vemos aí, ainda no item 2, que o pastor ele é constituído líder pelo Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 28. Então nós vemos aqui, primeiramente, que o ofício de pastor é algo que a gente pode simplesmente escolher ser? Irmãos, não é algo que a gente simplesmente quer ou escolhe ser, ou que é algo que é imposto por outra pessoa. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é quem levanta pastores na igreja. Esses homens são chamados, são capacitados por Deus para liderar o seu povo. Estão servindo como guia espiritual, como defensores principalmente da verdade. Então desempenham um papel vital na estrutura da igreja. Mas a legitimidade do seu papel vem de quem? Vem do seu chamado. Vem do seu chamado pelo Espírito Santo. E em Atos capítulo 20, versículo 28, nós vemos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Novamente nesse versículo nós vemos que Paulo ele vem e sublinha
o quê? Uma ação direta. É a mesma coisa que ele estivesse passando ali, um marca-texto. Ele sublinha a ação direta do Espírito Santo em constituir pastores para a liderança da igreja. O apóstolo Paulo fala aqui aos líderes da igreja de Éfeso, recordando-os de que a posição não é meramente um ofício humano ou um ofício organizacional, mas é uma missão dada diretamente por Deus. E aí nós vemos no item B, o missionário é um pastor? O missionário não é um pastor. E nós vemos a diferença. O missionário ajuda a igreja na escolha do seu pastor. Então a escolha de pastores, particularmente em igrejas novas, em novas igrejas, é um processo que deve ser guiado pelo Espírito Santo. Mas o papel do missionário, dos líderes mais experientes na fé, é de suma importância também. É vital para ajudá-los. É vital para ajudá-los. Porque se nós formos lá em Atos 14, 23, nós vamos ver 2 homens ajudando as novas igrejas na Ásia Menor a selecionar os seus líderes. Nós vemos Paulo e quem mais? Barnabé. Paulo e Barnabé ajudando a igreja. E havendo-lhes por o comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então Paulo e Barnabé aqui neste versículo estabelecem presbíteros, pastores em cada igreja recém-plantada. E o termo por comum consentimento nos mostra o quê? Que a escolha dos presbíteros envolvia a participação de toda a igreja. Eles ajudaram a guiar o processo, mas a escolha foi feita em unidade. A escolha foi feita em unidade. E de que forma? Foi de repente? Vou escolher o irmão. Não. Nós vemos aí com oração e jejum. Com oração e jejum. E tudo isso buscando a vontade de Deus. Isso destaca então 2 coisas muito importantes. A igreja decide. Embora Paulo e Barnabé fossem missionários experientes, eles demonstraram que a própria igreja teve que participar desse processo. O pastor é constituído pelo Espírito Santo, mas a sua escolha passa também pela comunidade local. E de que forma? Com oração. Com submissão à vontade divina. E esse comum consentimento fala da importância, da concordância, da unidade de Cristo. Todos os membros devem ser deixados guiar pela liderança do Espírito Santo na escolha. Então não se trata de uma simples eleição democrática, mas de uma busca intencional direcionada pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós vemos que o papel do missionário é ajudar a igreja a discernir o plano de Deus, mas a decisão final pertence ao corpo local. E quais as qualificações? A Bíblia, ela vem e nos oferece uma lista específica de qualificações para aqueles que são chamados ao ofício do pastor, ao presbitério, ao bispado. E esses requisitos demonstram que ser um pastor é ser, de fato, um chamado de grande responsabilidade. Então, aqueles que desejam servir nessa posição devem demonstrar o quê? Uma maturidade espiritual. Deve demonstrar um caráter irrepreensível. Deve demonstrar experiência na fé. Não se trata apenas de habilidades administrativas. Olha lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Quem está com o microfone para ler para nós? Pode ler, João, fazendo favor. 1 Timóteo 3, versículo 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Vamos comentar um pouco sobre essas qualificações. Pesado, né? Tudo isso, responsabilidade de um homem. E nós chegamos a comentar sobre isso no domingo passado. Nós então temos uma lista detalhada das qualificações para aqueles que devem seguir como pastores. E esses versículos ressaltam que o pastor, ele deve ser alguém cuja vida pessoal, cuja família, cuja vida pública seja irrepreensível. Então ele deve ser, primeira coisa, nós vamos ver só alguns, irrepreensível. Por ser irrepreensível, ele tem que ter uma vida moral e uma vida ética, não é? Uma vida moral, uma vida ética exemplar. De modo que ele não dê motivo para escândalo, para acusação, né? Que ele qualquer acusação que seja que pode ser levantada contra ele. E a sua integridade, ela deve ser evidente tanto dentro quanto fora. Depois fala que ele deve ser marido de uma só mulher. Isso fala do quê? Da fidelidade conjugal. O pastor, ele deve ser devotado à sua esposa, refletindo então o amor e a lealdade que Cristo teve por sua igreja. Temperado e sóbrio. Ele deve ter o quê? Um autocontrole. Deve ser sensato. E não deve ser deixado dominar pelos impulsos emocionais ou por vícios. E apto para ensinar. E a habilidade, na verdade, para ensinar, para comunicar, para esclarecer, irmãos, as verdades fundamentais. O pastor, ele deve ser capaz de instruir, de corrigir com paciência e ao mesmo tempo com firmeza. Sempre fundamentado em quê? Nas suas convicções? Na palavra de Deus. E ele também deve governar bem a sua própria casa. O lar de um pastor deve ser então um reflexo de ordem, de piedade que ele deve trazer para a igreja. Porque, como nós vemos no versículo, um líder que não consegue liderar a sua própria família, como que ele vai ser capaz de liderar a casa de Deus? Então esses textos são claramente óbvios e claros para nós que a posição de um pastor exige um caráter forte. Exige um caráter forte, uma vida espiritual madura. O foco é menos em habilidades práticas e mais em uma vida moldada por Cristo. E aí entra a dificuldade. É menos em habilidades práticas que nós queiramos ter, mas sim uma vida completamente moldada por Cristo. E também nos é dito que o pastor, ele não deve ser neófito. O que significa isso? 1 Timóteo 3,6, não neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A palavra neófito significa, sim, novo na fé. Novo na fé. E hoje à noite, se Deus nos permitir, nós vamos falar um pouco sobre isso. Paulo, ele instrui que um pastor, ele não deve ser recém-convertido. Por quê? Pois falta maturidade espiritual. Isso pode levar ao orgulho e à queda. Então, um crente novo, embora ele tenha uma fé genuína, embora ele tenha todo aquele entusiasmo pelo Senhor, ele ainda está passando por um processo de crescimento. Um processo de amadurecimento. Então, isso tanto no entendimento quanto na prática da vida cristã. E quando alguém é colocado em uma posição de autoridade espiritual, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto. Por quê? Porque ele corre o risco de se exaltar, que é o que o versículo nos diz, caindo em armadilhas de arrogância, o que pode ser desastroso para a igreja.
A experiência, então, na caminhada cristã é fundamental para que o pastor lide com as complexidades da liderança, para que ele ensine, de fato, a doutrina, porque tem que estar preparado, para que ele resolva os problemas. Por isso é necessário que ele seja alguém que já passou por provações, que tenha aprendido a confiar plenamente em Deus. Também nós vemos no item C que não deve ser escolhido e aprovado de repente. 1 Timóteo 5:22, Paulo dizendo: A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então aqui a imposição de mãos simbolizava o quê? A consagração, a aprovação de alguém para o ministério. E esse versículo adverte que essa decisão ela não deve ser tomada de forma precipitada. Escolher um pastor não é uma questão de rapidez, de conveniência. É um processo, irmãos. É um processo que deve ser feito com muito cuidado. Nós vimos lá, oração, jejum, com muito discernimento. Porque se a igreja escolhe alguém inapropriado no ministério pastoral, o que vai acontecer? Ela vai enfrentar sérios problemas espirituais e morais. Então, o processo de aprovação envolve o reconhecimento do caráter, da vida, da aptidão do candidato ao pastoreio. Quando a igreja é guiada pelo Espírito Santo, ela é criteriosa para garantir que a pessoa escolhida ela esteja realmente pronta para exercer esse ofício. A imposição de mãos também mencionada em vários outros textos bíblicos é um gesto simbólico e público, através da qual a igreja reconhece o chamado e a aprovação divina sobre uma pessoa para o ministério pastoral. 2 Timóteo, versículo 1 e 6, nós vemos: Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Hebreus 6:2. E da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, a imposição de mãos é listada como um dos princípios da doutrina de Cristo, mostrando a sua importância na prática da igreja primitiva. A imposição de mãos, irmãos, e aqui tem que ficar bem claro, ela não transmite um poder místico. Tá? Não transmite um poder místico, mas simboliza o quê? Uma aprovação, uma confirmação da igreja sobre o ministério de alguém. É um ato visível de reconhecimento de que aquele indivíduo foi separado por Deus para liderar o seu povo. E no caso do presbitério, esse gesto é especialmente importante, por quê? Porque é o reconhecimento coletivo da liderança espiritual da igreja, confirmando que o pastor, na verdade, está apto e preparado para essa responsabilidade. Depois nós vemos que a responsabilidade perante Deus, no item 4. Pregar a palavra, estudar a palavra, sofrer as aflições como bom soldado, orar e amar o grande pastor. Primeiro, pregar a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, 1 e 3. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, e pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui nós vemos Paulo dando uma ordem. E a ordem é: Timóteo, pregue a palavra de Deus com urgência e fidelidade. Tanto em que momento?
tanto nos momentos oportunos quanto nos momentos inconvenientes. Quando prega? No momento oportuno quanto no momento inconveniente. E a responsabilidade é de quem? Do pastor. O pastor tem a responsabilidade de anunciar fielmente a verdade de Deus, mesmo quando a mensagem não é popular. Mesmo quando há caras feias, caras e bocas. É responsabilidade de quem? Pastor, e ele deve falar. Mesmo quando a mensagem é bem recebida, quando não, sua pregação deve ser baseada nas Escrituras. Por isso nós dissemos, não em opiniões pessoais, não em conveniências culturais. Nós vemos que ele deve repreender o erro, ele deve exortar o povo a seguir a Deus e os encorajar na fé. E ainda, a pregação do pastor deve ser clara. Ela deve ser fiel e deve ser fundamentada na Bíblia. Porque Paulo adverte que viria tempos e tempos difíceis em que as pessoas agiriam de que forma? Não aceitariam a sã doutrina. O que elas iriam preferir ouvir? Mestres falsos. Mestres que apenas falam o que agrada aos ouvidos. E isso reforça a necessidade de um pastor forte, de um pastor corajoso, de um pastor comprometido com a verdade, disposto a proclamar o Evangelho mesmo diante dessas oposições. B. O pastor deve estudar a palavra. Por quê? Ele tem que saber manejá-la. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. O pastor, irmãos, ele deve ser diligente no estudo das Escrituras. Ele precisa ser alguém que entende. É uma ordem. Ele precisa ser alguém que entende a palavra. E de que forma? De uma forma profunda, não é, irmão? Deve entender a palavra de uma forma profunda. Ele deve saber aplicar a palavra corretamente às situações da vida. O termo manejar bem, a palavra implica em uma habilidade precisa. Ele tem que saber interpretar, ensinar, aplicar as Escrituras da mesma forma como um trabalhador usa suas ferramentas de uma forma eficiente. Não é? O pastor deve agir da mesma forma. Não basta simplesmente conhecer a Bíblia de uma maneira superficial. O que nos está sendo dito é que o pastor ele deve mergulhar profundamente nos seus ensinamentos. Porque a sua pregação e o seu ensino devem ser fundamentados na verdade. Em 1 Timóteo 4,6, nós vemos: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Que um bom ministro, ele é instruído na palavra da fé. E um bom ministro, ele é instruído na doutrina. Então, isso mostra que o pastor, ele deve ser continuamente alimentado da palavra de Deus. Não apenas para pregar, mas também para a sua própria edificação espiritual. E nós vemos também, em 1 Timóteo 4,12, nós não vamos ler inteiro, mas nós vemos aqui que Paulo instrui Timóteo a ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, ele não deve negligenciar o dom que há nele. O pastor deve dedicar-se à leitura, deve dedicar-se à exortação, ao ensino, para que ele progrida em todas as áreas, para que ele seja uma bênção para a igreja. E no C, sofrer as aflições como bom soldado. 2 Timóteo 2, 3 e 4.
Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O pastor aqui é chamado como? Como um soldado, não é? Ele é chamado para ser um soldado de Cristo. Isso implica o quê? Que ele vai para a guerra. Não é? Ele vai para a guerra, ele vai enfrentar o quê? As aflições, vai enfrentar as provações. Um candidato ao pastorado, o ministério pastoral, é isento das dificuldades? Nós vemos aqui que eu acho que está numa situação bem pior, né? Bem pior. Ele muitas vezes envolve num sofrimento, numa resistência espiritual que a igreja nem imagina. Então, o pastor fiel, ele deve estar disposto a suportar tudo isso. E ainda se manter firme na fé, se manter firme no chamado de Deus. E aí Paulo usa essa metáfora de soldado para descrever o pastor. Porque o soldado ele não pode se distrair com assuntos civis. O pastor ele não deve se envolver excessivamente com interesses terrenos a ponto do seu chamado ser prejudicado. Ele deve manter seu foco em agradar aquele que o alistou para a missão. Isso significa que ele deve estar disposto a sacrificar confortos pessoais, a sacrificar a popularidade, sacrificar a segurança por causa da obra de Cristo. E o pastor deve orar. 1 Timóteo 2, 1 e 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Creio que essa é uma das responsabilidades maiores do pastor. Ele deve orar por quem? Por todos os homens. Principalmente por aqueles que estão em posição de autoridade. O pastor ele deve interceder pelo seu rebanho, pela igreja, pelo mundo, pedindo para Deus o quê? Que conduza as pessoas à salvação. A oração do pastor é uma expressão da sua dependência em Deus, do seu desejo de ver a obra divina prosperar. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, nós vemos, Paulo instrui que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. E quem que deve ser o exemplo disso? O pastor. Deve ser o exemplo dessa oração fervorosa, dessa oração persistente, buscando sempre a vontade de Deus para a igreja. E amar o grande pastor Jesus. Outra responsabilidade. João, capítulo 21, versículo 15 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Os irmãos lembram do que aconteceu aqui? Pedro, ele tinha negado Jesus quantas vezes? Durante o julgamento, durante a crucificação. Aí agora, Jesus pergunta a ele 3 vezes
se ele o ama, dando a oportunidade para esse homem de afirmar seu amor e, simbolicamente, de restaurar a sua posição diante de Jesus. E esse momento da restauração reflete a graça e, ao mesmo tempo, o perdão de Jesus. Ele não apenas perdoa Pedro, mas reintegra Pedro ao seu papel de liderança. Não é apenas o perdão, mas é a reintegração de Pedro ao seu papel de liderança. E assim como Pedro foi restaurado, os pastores devem compreender que a liderança na igreja requer uma relação renovada com Cristo. O pastor é humano. E quando erra, ele deve fazer o quê? Buscar uma restauração. Este episódio, então, nos ensina que Jesus sempre está disposto a restaurar aqueles que o amam, aqueles que o desejam. E quando Jesus pergunta a Pedro, amas-me mais do que a esses? Ele está questionando o grau de amor de Pedro em relação ao resto dos discípulos. E possivelmente as coisas mundanas, o quê? A pesca, a sua antiga profissão, seja lá o que ele tinha. E essa repetição tripla das perguntas pode ser interpretada como uma forma de enfatizar a profundidade e a seriedade do amor de Pedro por Jesus. Cada vez que Jesus pergunta, Pedro usa a palavra ágape, no grego. Na verdade, não. Cada vez que Jesus pergunta, ele usa a palavra ágape no grego, que é um amor sacrificial. E aí Pedro responde de outra forma. Pedro responde com a palavra fileu, que significa um amor fraternal. Enquanto Jesus está perguntando de um amor fraternal, Pedro está respondendo com amor sacrificial, Pedro está respondendo com amor fraternal. E na última vez, Jesus usa a palavra fileu também, o amor fraternal, mostrando que ele aceita a limitação do entendimento de Pedro. E isso nos ensina que Jesus está trabalhando com o nível de maturidade de cada um. Assim, o pastor, ele deve avaliar o seu amor por Jesus. O seu serviço pastoral deve ser motivado por um amor genuíno. Mas não apenas por um sentido de dever, por um sentido de responsabilidade. Não é isso. Jesus, ele aceita o amor sincero, mesmo que ainda esteja em crescimento. O pastor, assim como Pedro, ele deve estar disposto a crescer. E aí nós vemos que Jesus não apenas restaura Pedro, mas ele também comissiona, dizendo, apacenta os meus cordeiros, primeiramente. Aí depois Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Mas o verbo apacentar significa o quê? Cuidar, né? Significa alimentar, significa guiar. E aí Jesus pergunta para Pedro, né? Na verdade Jesus confia a Pedro a responsabilidade de liderar, de nutrir os que espiritualmente pertencem a Cristo. E aí nós vemos que Jesus faz uma distinção entre cordeiro e ovelha. Viu? Jesus, ele fez uma distinção. Primeiro ele pediu para apacentar os cordeiros e depois as ovelhas, sugerindo que o pastor ele tem uma outra responsabilidade. Qual seja? Primeiro ele tem que cuidar dos novos convertidos também, os cordeiros. E também cuidar das ovelhas. Então, Pedro apacenta os cordeiros. Pedro apacenta as ovelhas. Então, o pastor é chamado para cuidar de todos os membros do rebanho, independentemente do seu nível de maturidade espiritual. Alimenta os novos, os cordeiros, com os ensinamentos básicos, guiando também as ovelhas mais maduras a um crescimento contínuo, não pode parar. E estão enxergando a dificuldade, irmãos? Não é? Porque ao mesmo tempo ele tem que dar o básico e não pode se esquecer das ovelhas. Elas têm que continuar crescendo, tem que continuar o processo. Então nós vemos que o pastorado é uma verdadeira expressão do amor por Jesus. Porque o pastor que ama Cristo,
ele vai cuidar do seu rebanho com compaixão, com diligência, com sacrifício. Ele vai entender o nível de maturidade de cada membro. Ele vai entender esse amor pelos outros, esse amor que nasce do amor profundo de Cristo. Lembram-se como que Pedro era? Antes, bravo, né? Pedro era bravo, ele era impulsivo, ele confiava em si mesmo. Agora ele responde a Jesus de que forma? Com toda a humildade. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, se fosse o Pedro lá de trás, iria ficar bravo. Né? Já não falei? Mas agora ele se entristece. E ele sabe da gravidade da pergunta. E isso tudo mostrando uma dependência total do conhecimento de Jesus, da onisciência de Jesus. Da mesma forma, irmãos, o pastor, ele lidera com humildade. Ele reconhece o seu chamado, a sua capacidade, que tudo isso vem de Cristo, não vem da sua força. Assim como Pedro teve que se humilhar, confiar na sabedoria de Cristo, os pastores dependem da orientação do conhecimento de Deus em seu ministério. E então nós temos aqui, irmãos, uma rica demonstração sobre o amor, sobre a restauração e sobre o chamado pessoal. E aí, para finalizar, nós temos o tópico 5 e 6. As suas obrigações à igreja. Que ele deve cuidar do rebanho, velar pelas almas, alimentar, ser exemplo. Tamanhas são as responsabilidades do pastor. E qual que é a responsabilidade da igreja? Poucas, né? Nem poucas. Respeitá-lo, aprendemos. E pagá-lo. Crer nele e não acreditar nos boatos. Orar por ele. A palavra de Deus, irmãos, lembra que nós falamos? Ela é muito clara. Muito clara quanto ao respeito que deve ser dado ao pastor. Paulo chegou a exortar a igreja lá de Tessalonicenses que ela deveria reconhecer aqueles que trabalham entre vós. Eles deveriam ter em grande estima, com amor por causa da sua obra, ser considerados em grande estima e honra. Porque o pastor não é apenas um membro da igreja. Ele é alguém que tem uma chamada divina. Ele é incumbido de uma responsabilidade que poucos ousariam assumir. Poucos têm coragem ou capacidade mesmo para assumir. E aí nós vimos, inclusive, que falhar em respeitá-lo é um grave erro. Lembra-se que nós estudamos profundo isso aqui? Que pode prejudicar o crescimento espiritual da igreja. E isso leva à desordem da obra da igreja. Então, o respeito ao pastor não se limita a uma obediência externa, mas também ao quê? A um reconhecimento sincero, interno, da sua autoridade. Uma autoridade espiritual, que é concedida por quem? Nós já vimos, pelo Espírito Santo. Então, quando uma igreja falha em honrar e respeitar o seu pastor, ela na verdade está fazendo o quê? Está desonrando aquele que enviou o pastor. O próprio Deus. E nós vemos que o sustento do pastor é outro princípio fundamental que não pode ser negligenciado. 1 Timóteo 5,17, Paulo diz que os presbíteros que governem bem, mas tem uma condição aqui, né? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E mais adiante ele ainda acrescenta: digno é o obreiro do seu salário. Isso significa o quê? Que a igreja tem a obrigação de cuidar das necessidades materiais do seu pastor, para que ele possa se dedicar plenamente à obra. Negligenciar esse assunto é um sinal de egoísmo. Vamos ser sinceros, irmãos. Negligenciar esse assunto é um sinal de egoísmo. É de fato uma falta de reconhecimento do trabalho árduo que o pastor está realizando.
Pastores que precisam se preocupar com o sustento da sua própria casa têm mais dificuldades. Têm desgastes para se dedicar ao ensino, para se dedicar à oração, para se dedicar ao cuidado das ovelhas. E quando a igreja falha nesse dever, ela está na prática desprezando o ministério, está desprezando a palavra de Deus. E crer nele e não dar ouvidos no tópico 3 para finalizarmos. Talvez esse seja um dos maiores ataques ao ministério pastoral, vem através de boatos. Vem através de calúnias, de murmurações. 1 Timóteo 5,19, Paulo adverte a igreja a não aceitar acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso significa que qualquer acusação contra o pastor deve ser seriamente investigada, com provas claras, com testemunhas confiáveis. Mas, infelizmente, muitas igrejas se tornam vítimas de fofocas, de críticas destrutivas, permitindo que rumores infundados destruam a reputação e o ministério do pastor. Isso é uma afronta ao próprio Deus. Porque quando membros da igreja começam a espalhar boatos sobre os pastores, estão permitindo que Satanás opere no meio da congregação. Estão permitindo que haja divisão, desconfiança. Aqueles que levantam acusações falsas, aqueles que participam de murmurações contra o pastor vão ser responsabilizados, mas responsabilizados de uma forma pesada. Lembra que nós falamos? Serão responsabilizados diante de quem? De Deus. Por quê? Porque estão minando a obra do Espírito Santo na igreja. Aliás, a igreja tem um dever. Dentre outros, tem a obrigação de orar constantemente pelo seu pastor. 2 Tessalonicenses 3:1. E finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. O pastor, mais do que qualquer outro, precisa de oração. Ele enfrenta pressões espirituais, é humano, enfrenta tentações, enfrenta responsabilidades que poucos entendem. Poucos. O ministério pastoral, irmãos, é um verdadeiro campo de batalha. E o pastor muitas vezes é alvo de ataques espirituais diretos. E muitos nem imaginam isso. Quando a igreja negligencia orar pelo seu pastor, ela está, de certa forma, deixando-o exposto ao inimigo. É uma omissão gravíssima e a igreja precisa interceder. E aqui está falando de que forma? Incessantemente. Orar incessantemente, constantemente, pela sabedoria, pela força, pela proteção, pelo discernimento do pastor, para que ele possa cumprir a sua missão de liderar o rebanho de Deus. E para concluirmos, irmãos, a igreja que desrespeita, que negligencia financeiramente, que dá ouvido a boatos ou que deixa de orar para o seu pastor, está cometendo um pecado grave. E essas atitudes não apenas enfraquecem o pastor, mas também impedem o crescimento saudável do corpo de Cristo. O pastor é um presente de Deus para a igreja. É uma responsabilidade de cada membro honrá-lo, sustentá-lo, defendê-lo, interceder por ele. Ignorar esses deveres é desobedecer ao pastor? É desobedecer a Deus. É desobedecer a Cristo. É abrir o caminho para a destruição espiritual, tanto pessoal quanto da própria igreja. Amém? Que fique esse estudo para nós. Que Deus nos ajude e nos dê discernimento sobre isso, tá, irmãos?